Fazer humor é colocar o dedo na ferida. Há muitos anos atrás, o Brasil era um país muito violento. O Rio de Janeiro, a cidade onde eu vivo, era muito violento. Mas isso foi há muitos anos atrás. Vocês nem imaginam. Tinham facções criminosas. Tinha o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando. Tinha o PCC. Tinha a milícia. A milícia era formada por policiais aposentados ou policiais que estavam assim de folga do serviço. Mas isso foi há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Tinha também a polícia que naquele tempo esculachava o cidadão. Se você fosse preto e pobre, você estava ferrado. Já começava apanhando. Mas, graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso foi há muito tempo atrás. Isso é coisa do passado. Acabou. Naquele tempo de selvageria e violência, tinha muito tiroteio. Muito tiroteio mesmo. Olha só, era bala para tudo quanto é lado. E junto com o tiroteio, vinha a bala perdida. Não tinha dia, não tinha noite que não tivesse um cidadão vítima de bala perdida. Até dormindo na cama, o sujeito morria de bala perdida. Um inferno. E foi por isso mesmo que o Cacete Planeta resolveu fazer um programa inteirinho fazendo piada com bala perdida. Mas humor inteligente, adequado à realidade brasileira. E, além do mais, nós não éramos os responsáveis pela criminalidade nem pela violência do país. Assim como 99% dos brasileiros éramos vítimas, ou no mínimo corríamos o risco de virar vítimas de bala perdida. E humor é colocar o dedo na ferida. Muito bem, terça-feira, dia do programa, às 17 horas tínhamos que entregar a fita para o Departamento de Engenharia. Mas por que isso? Porque naquele tempo o programa ia ao ar às 21 horas. Ele precisava ser gerado para a TV Globo Belo Horizonte e a TV Globo São Paulo. Mas por que isso? Era o seguinte, a Globo tinha uma cópia de toda a programação, um backup em Minas e outro em São Paulo. Na hora em que disparava a fita no Rio, as duas cópias disparavam juntos nas duas outras capitais. Porque caso a rede caísse, por qualquer motivo, no Rio, São Paulo ou Minas assumiam automaticamente o comando da programação. É que naquele tempo, naquela época, podia ter apagão. Outra coisa que, infelizmente, também não existe mais o menor risco, a menor possibilidade de ocorrer no Brasil. São coisas de antigamente. Crise hídrica, coisas do passado. Por isso, nós tínhamos esse deadline das 17 horas. Terça-feira, 17 horas, entregar o programa prontinho. A partir daí, não podia mexer mais nada, não tinha nem que mexer mais, nem na forma, nem no conteúdo. Acontece que justamente nessa terça-feira, por volta das 5 horas da tarde, uma criança, uma menina de 5 anos, morreu na porta da escola de bala perdida. Uma tragédia. Imediatamente, todas aquelas piadas, brincadeiras, sacanagens, perderam a graça totalmente. Fizemos de tudo para não colocar o programa no ar. Olha, mas foi em vão. Os compromissos comerciais falaram mais alto. Foi mais um dia em que o humor colocou o dedo na ferida errada, na hora errada, no lugar errado. Eu nunca me arrependi tanto de ser humorista. Mas depois, passou. Tenho que confessar, passou. Ser humorista é isso, pessoal, é viver na corda bamba, no fio da navalha, tentando e testando os limites, que tem um monte de gente querendo ver você despencar no arame, e não tem rede lá embaixo. É como eu digo, são os ossos do orifício. Houve um tempo em que a seleção brasileira de futebol era a melhor do mundo. Pode acreditar. Mas isso também foi há muito tempo atrás. A nossa seleção chegou a ser pentacampeão de futebol, antes do 7-1. E o técnico, vocês não vão acreditar, o técnico era, sabe quem? Era o Filipão. O técnico era o Filipão. Pois é, e o Cacete Planeta cobria todas as Copas do Mundo em loco. Tanto é que o Bussunda morreu na Copa da Alemanha, em Munique, em 2006.
A cobertura da Copa do Mundo era tão importante que nós fazíamos uma piada por dia para colocar no meio do Jornal Nacional, que era a maior audiência do Brasil disparado naquele tempo, que não tinha Globosat, não tinha internet, não tinha Netflix, Amazon, nem Disney Plus, nada disso. Na Copa de 1994, nos Estados Unidos, o Brasil iria enfrentar a Nigéria, ainda na fase de classificação. Então, eu tive uma ideia. Iríamos nos infiltrar, quer dizer, infiltrar o Hélio de la Penha dentro do vestiário da seleção nigeriana para espionar os nossos adversários. Deu certo. Depois de cair na gargalhada, o Brasil inteiro perguntava: como é que a Globo coloca esses malucos no ar? Hoje eu fico me perguntando como as pessoas reagiriam a uma piada dessas nos dias que correm. A pior coisa do mundo para o humorista é ter que explicar uma piada. Aliás, muito pior do que isso é você deixar de fazer uma piada porque você sabe que vai ter que explicar ela depois. Acredito que, infelizmente, seríamos cancelados na mesma hora como racistas. Mas naquele tempo não tinha isso. Um problema parecido ocorreu de fato quando lançamos o nosso LP em 1990, que tinha como nome Preto com Buraco no Meio. Algumas entidades afrodescendentes queriam nos processar por racismo. Aí tivemos que explicar. Aliás, eu tenho que explicar para os mais jovens, né? Muito antes do Spotify, antes dos DVDs, muito antes dos CDs, as músicas vinham gravadas nos discos de vinil, um aglomerado sintético que tinha cor preta. Chamava-se de long play, de LP. Do mesmo jeito que DJ quer dizer disc jockey, LP, long play, quer dizer LP. Né? No centro do tal disco tinha um pequeno furo que servia para encaixar no toca-disco, que era o aparelho que servia para extrair a música do tal do LP. Quando pensei o título Preto com Buraco no Meio, eu apenas imaginei a situação de uma pessoa entrando numa loja de discos e pedindo ao vendedor: moço, eu quero aquele disco preto com buraco no meio. Ora, disco com preto com buraco no meio é qualquer um. É puro nonsense. E desde quando nonsense é racismo? Mas, como o humor é colocar o dedo na ferida, naquela capa, sem querer acabei provocando um debate sobre uma questão que só hoje no Brasil começamos a admitir. Sim, nós somos uma sociedade racista. Racista, machista, homofóbica e preconceituosa. E por isso mesmo não vamos deixar de fazer piadas com isso. Porque fazer humor é colocar o dedo na ferida. De uma feita, eu convidei uma socialite, na época muito famosa, a Vera Loyola, para passar um fim de semana comigo numa aldeia de índios no Baixo Xingu. Era uma aldeia muito isolada, muito remota. Só dava para chegar de avião monomotor. Mas logo que a gente desembarcou, todos os índios perguntaram para Vera pela sua cachorrinha, a Pepezinha. Todos os índios conheciam a Vera Loyola e sua cadelinha Pepezinha. Tinha uma antena parabólica lá. Eles ficaram muito decepcionados porque a Vera não havia levado a sua cadelinha Pepezinha. Passamos uns dias bem divertidos entre os índios, vivendo lá o dia a dia deles, aquela choque cultural, né? Uma tarde eu estava sentado conversando com o Tuxaua. Tuxaua é o cacique da tribo brasileira. E perguntei para ele como é que os índios dividiam as tarefas na aldeia. É muito simples, ele me respondeu. As mulheres tomam conta da roça, catam lenha para o fogo, fazem comida, limpam a oca, tomam conta dos animais domésticos, fazem artesanato, cuidam das crianças, cuidam dos seus maridos, preparam as bebidas rituais, ensinam as meninas, essas coisas todas e muito mais. E os homens, eu perguntei, o que os homens fazem? E ele me respondeu: bom, nós homens, nós somos guerreiros. Nós caçamos e jogamos bola. Mas a gente não tem caçado muito ultimamente, não. Vejam só
Que piada pronta e contada pelo próprio índio. E logo um brasileiro indígena, que até hoje é vítima de genocídio, dos garimpeiros, dos grileiros, dos fazendeiros inescrupulosos e até do governo, e que precisa ser defendido de todo jeito. Como é que eu ia fazer? É claro que eu coloquei a piada no ar. Era muito boa. E pior, era a mais pura verdade. Por isso mesmo, o humorista é cancelado. Por colocar o dedo na ferida. Por colocar o dedo na ferida dos nossos preconceitos, das nossas hipocrisias, das nossas vicissitudes, das nossas misérias e, por que não dizer, das nossas grandezas. Dos nossos sentimentos mais profundos e obscuros, que estão na nossa frente e a gente se recusa a enxergar. E o humorista vai lá e cutuca. Sem ser presunçoso, sem achar dono da verdade, a moral da história é que fica a critério de qualquer um. Eu sempre digo, não me sigam, porque nem eu mesmo sei para onde eu estou indo. E quando o humorista vai lá, diz que o rei está nu, ou melhor, no caso, que o índio está nu, as pessoas, depois de rir, porque o riso é um ato reflexo, é incontrolável, é uma coisa lá do nosso inconsciente, bom, depois de rir, é claro, chega a vez de pensar e refletir sobre o assunto, que incomoda todo mundo. Incomoda mesmo, mas, em vez disso, as pessoas preferem mesmo tacar pedra no humorista. É muito mais fácil. Mas pensar dá trabalho. E, na maior parte das vezes, traz perplexidade quando traz incômodo, traz sofrimento. É muito mais cômodo as pessoas se pendurarem na primeira explicação simplista que passa na frente. O problema é quando o humorista deixa de fazer as suas piadas, de colocar o dedo na ferida com medo de ser incômodo para a sociedade. E isso, é claro, evita o pathos, o que, vejam só o paradigma, radicaliza o conflito, acentua a polarização e torna o diálogo uma impossibilidade. De um lado, a extrema-direita querendo confundir o politicamente correto com o cerceamento da liberdade individual. Do outro lado, a extrema-esquerda, que não aceita nenhum discurso que esteja fora dos seus cânones. Ambos são autoritários e ambos levam à descrença na democracia. É só ódio e intolerância num mundo que foi construído na base da cooperação e da solidariedade. Aí, ele deixa de ser humorista, ele deixa de ser um artista, ele passa a ser mais um conformista. Isso mostra que o comediante, o humorista, precisa, antes de mais nada, rir de si mesmo e jamais levar o mundo a sério. Aliás, eu desconfio muito de quem se leva muito a sério. Quem se leva muito a sério é porque tem algo a esconder. O humorista não tem posição política. O humorista não tem mãe. No exercício da sua profissão, ele não tem nenhum lado. Não pode ser vendido e também não pode ser comprado. O seu compromisso é com a piada, é com fazer rir e fazer pensar. E por isso mesmo, ele tem que colocar o dedo na ferida. É óbvio que, como pessoa física, no exercício da sua cidadania, ele tem como obrigação defender as suas convicções, os seus pontos de vista. Mas isso não pode jamais ser confundido com o exercício da profissão, com a sua prática diária e profissional. Eu já apanhei da direita, já apanhei da esquerda e agora eu quero apanhar do centro também. Por isso, o humorista tem que continuar colocando o dedo na ferida. Mesmo porque o dedo é dele, a ferida é dele também. E na ferida do próprio humorista é que a piada dói mais. Antes da internet, a gente desconfiava que existiam muitos imbecis no mundo. Quando as plataformas sociais chegaram, a gente teve certeza. A gente só não sabia que eram tantos imbecis assim, e tão ativos. Na verdade, o imbecil não tem muito o que fazer, além do que exercer a sua imbecilidade.
E assim vai o humorista atravessando a corda bamba da vida. De um lado, a censura que vem do aparelho do Estado. Vocês sabiam que a Lei de Segurança Nacional, o entulho autoritário que herdamos dos tempos da ditadura, continua vigente? Por falar nisso, uns advogados bolsonaristas entraram contra mim baseados na famigerada Lei de Segurança Nacional. Segundo esses advogados, minhas piadas são um perigo para a segurança do país. Pode acreditar. Bom, do outro lado, tem uma censura difusa, anônima, militante e não menos ilegítima, e pior, sem nenhuma instância de defesa para o indefeso humorista. Bom, quanto à repressão ao livre pensamento vem do aparelho do Estado, o nome disso é censura. Quando vem da sociedade, qual é o nome que isso tem? Bom, colocando mais uma vez o dedo na ferida, eu gosto sempre de lembrar quando a política do cancelamento foi levada às últimas consequências em Paris, na França, contra meus colegas do semanário Charlie Hebdo. Foi em janeiro de 2015, quando 2 terroristas radicais muçulmanos fundamentalistas entraram na redação e exerceram a política do cancelamento nas últimas consequências, matando 11 humoristas. A eles eu dedico essa minha participação. E é isso aí. Fazer humor é colocar o dedo na ferida. Muito obrigado. Até a próxima.